Oi, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. Hoje nós vamos meditar num texto muito conhecido que fala sobre a armadura de Deus. Ele se encontra no livro segundo Paulo, a Efésios, capítulo 6, versículo de 13 a 18. Diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Essa passagem, ela fala de como nós devemos nos preparar para esse lado do inimigo, como nós devemos nos prevenir, nos armar. Quando nós estamos com Deus, nós temos algumas armas a utilizar. Assim como o soldado, quando vai à guerra. O soldado, quando vai à guerra, ele usa algumas armas. Nas novelas, nas séries, onde você quiser, onde você assistir, você procura na internet a menção ao soldado em qualquer lugar, até mesmo na Bíblia, com espada, escudo, lança, armadura, capacete, enfim, com todas essas armas para você ser protegido dos golpes do inimigo. E na vida cristã, na batalha cristã, não é diferente. Assim como nós precisamos do alimento no corpo, nós também precisamos do alimento no espírito. E assim como nós precisamos das armas para nos defender dos inimigos físicos, nós também precisamos nos defender dos inimigos espirituais. Então, nós vamos ver como soldados, como nós devemos usar todas essas armas. Então, como eu já disse, já introduzi aqui, o texto diz que nós somos soldados de Deus. Porque, como eu disse, todos os soldados humanos, eles têm o seu capacete, a sua armadura, espada, escudo, lança, todas as suas armas de defesa. E assim também é todo cristão, porque nós devemos nos armar, nos proteger, porque o inimigo, ele está sempre à solta, buscando a quem possa tragar, e nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos prevenir das ciladas do inimigo. Como soldados de Deus, nós fazemos algumas coisas, precisamos de algumas coisas, que nós vamos ver hoje. Nós devemos cumprir todas as ordenanças de Deus, vestir toda a armadura, pois só assim conseguiremos nos proteger como um soldado que vai à batalha. Ou seja, adianta você ir para uma guerra, por exemplo, só com uma armadura e sem uma espada? Sem uma espada você vai conseguir se defender? Ou então você ir com uma espada sem uma armadura, sem um capacete? Então nós precisamos de todas essas armas, todas, para que nós possamos realmente nos defender e servir a Deus da maneira correta, porque senão nós vamos falhar. Então, por exemplo, adianta você não estar com a couraça da justiça, mas estar com o capacete da salvação? Sem justiça não há salvação. Nós precisamos de todas as nossas armas, todas as ordenanças, os elementos, para que nós possamos realmente viver uma vida cristã, nos proteger das ciladas do inimigo. Porque é para isso, esse é o intuito do texto. Olha só o que o texto diz. 16. Com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, as armas são para nossa defesa e para nossa salvação. Salvação da morte eterna. Então, devemos usar todas, sem exceção. Terceiro, a verdade de Deus nos protege de qualquer tramóia mentirosa do inimigo. Então,
Por que eu resolvi ressaltar isso? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Sendo ele o pai da mentira, nós devemos nos proteger das mentiras dele. E a única maneira de nos proteger das mentiras é usando a verdade. E a verdade está em Deus. Por isso, nós devemos sempre estar armados com a verdade. Olha só, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, você sempre deve estar com a verdade, sempre. A palavra de Deus é verdade. E Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com a palavra no coração, nós nos livramos das ciladas do inimigo. A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Isso é tudo na palavra de Deus. E várias vezes é mencionada a verdade. Sempre mencionada a verdade. Por que Adão e Eva trouxeram o pecado para o planeta? Porque a serpente, no caso o diabo, disse: você não vai morrer, fica tranquilo. Deus é uma pessoa, um ser egoísta, não quer que você seja poderoso igual ele. Enganou Eva. E ela não conhecia totalmente a verdade. Eu já falei sobre isso outra vez. E se você prestar bem atenção, Eva diz que não pode se tocar no fruto, mas Deus apenas diz que não se pode comer do fruto. Então, porque ela não conhecia a verdade, ela pagou o preço. Por isso, nós devemos sempre conhecer a verdade. Jesus, na tentação de Mateus 4, se não me engano, como que ele se arma contra as tentações do inimigo? Sempre usando versículos da Bíblia com conhecimento da verdade de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade. 4. A justiça nos ajuda a não cairmos em tentações malignas, pois vem de Deus e nos ajuda a distinguir o certo e o errado. Ou seja, quando nós estamos armados com a justiça, nós conseguimos diferenciar o que é bom e o que é ruim. Nós conseguimos nos proteger do diabo porque todos esses armamentos vêm de Deus. Eles vêm de Deus. E assim como a verdade, a justiça também vem de Deus. E vindo de Deus, nos protege do inimigo. Nos protege do inimigo. Então, a justiça é uma coisa muito importante para a nossa proteção. O conhecimento do Evangelho nos ajuda a caminhar seguros pela carreira como servo de Cristo. Então, se a gente ler aqui, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, o conhecimento do Evangelho nos ajuda a caminhar seguros. Como eu dei o exemplo de Eva, como eu dei o exemplo de Jesus. Ambos conheciam a verdade do Evangelho. E ao conhecer a verdade do Evangelho, Jesus conhecia a verdade do Evangelho. E ao conhecer isso, ele conseguiu se defender das tentações. Já Eva não conhecia e não conseguiu se defender. Como eu já recitei, o salmista diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, o Evangelho, a Bíblia, para que nós não possamos pecar contra ele. Então, nós precisamos sempre estar estudando a Bíblia, porque ela é uma grande arma contra Satanás. Na história da tentação de Jesus, o diabo diz: transforma essas pedras em pão para que fosse provado para que você fosse salvo e provasse que é Deus. E Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele não só se defende com a palavra de Deus, mas também fala uma verdade muito importante, dizendo que a palavra de Deus nos sustenta. Ela nos sustenta por toda a carreira. Porque nós não vivemos só de pão, mas também da palavra de Deus. Também da palavra de Deus. 6. O escudo da fé nos protege das ciladas do inimigo,
como a física, pois a fé é depender e confiar em Deus, e quando isso ocorre, entendemos que as dificuldades são vontade de Deus. Ou seja, escudo na guerra protege o soldado dos ataques do inimigo, e assim também é a fé, porque não é só porque você está bem armado que os ataques vão deixar de acontecer, mas nós precisamos nos proteger. E quando a pessoa tem fé, ela entende que todas as dificuldades, ela entende que todos os problemas, todas as tentações são para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente estava assistindo um vídeo muito interessante na Javip que dizia: o que é bem? Bem não é você ter saúde, não é você ter uma casa bonita, uma casa própria, não é você ter estudo, não é você ter dinheiro, nada disso. Para Deus, você estar bem é você ser o mais parecido possível com Jesus, o mais parecido possível. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos, como disse o pastor, ser domesticados por Deus. Caso contrário, nós não vamos conseguir enfrentar as adversidades da maneira certa. E com a fé, nós nos entregamos a Deus, nós descansamos a Deus e sabemos que aquilo que está acontecendo e que vai acontecer é o melhor para nós, mesmo a gente sem saber o porquê. Tantas pessoas morreram no Covid, o próprio Covid, a gente não sabe por que aquilo é bom. A gente realmente não sabe, eu não sei, você não sabe exatamente ali, mas eu tenho certeza que é pro bem. Se Ciclano, Beltrano e Fulano morreram, infelizmente eles morreram, mas também foi a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita, ela nunca é pro mal, nunca é pro mal. Então nós devemos sempre estar ali com a fé, para que nós possamos entender que a vontade de Deus é sempre a melhor. 7. A salvação nos livra da morte eterna, como o capacete nos livra da morte. Ou seja, o capacete nos livra de muitas coisas. Quantas pessoas já não morreram porque caíram de algum lugar e bateram a cabeça? Muitas pessoas. Mas com o capacete, isso não permite. Se você vai andar de bicicleta, se você vai andar de moto, se você vai andar de skate, você sempre precisa de capacete, porque o capacete ele nos protege de muitas coisas ruins. E assim também é o capacete da salvação. Como o próprio nome já diz, nos salva das ciladas do inimigo, nos salva da morte eterna, nos salva da morte eterna. Nós devemos sempre usar o capacete, que é a salvação, que vem de Jesus, vem de Cristo. Então, para que nós possamos usar o capacete da salvação, nós precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Salvador das nossas vidas. 8. A espada é a defesa contra o inimigo, assim como o Espírito impede que o mal os domine. Ou seja, a espada, que segundo o texto, que é o Espírito, que é a palavra de Deus, ela nos protege. Então, é a defesa contra o inimigo espiritual. Ele é a defesa contra o inimigo espiritual. Porque nós precisamos, como eu já disse aqui, entender, nós precisamos também nos defender, que a armadura não vai deixar o inimigo longe. O inimigo vai vir pra cima da gente, assim como numa guerra, assim como um soldado não vai deixar de ser atacado porque tá bem armado, não vai deixar de ser atacado porque tá bem protegido. Ele vai ser atacado. Precisamos de uma defesa. E a palavra de Deus é essa defesa. O Espírito Santo nos dá forças. Ele é o nosso consolador, para que nós possamos não cair em tentação. Quando eu digo não cair em tentação, não são só essas tentações de cometer pecados como mentir, por exemplo. Ele nos protege da tentação quando ele nos consola. Porque quantas vezes alguma coisa ruim já não aconteceu na vida de cada pessoa e nós viramos pro lado e falamos assim, ou então pensamos, Deus não faz nada por mim, Deus me abandonou. Quantas vezes esses pensamentos a gente já não pensou em se revoltar contra Deus? E quando nós temos o consolo divino,
não conseguimos pensar da maneira correta, porque nós precisamos sempre da ajuda de Deus. 9. Devemos sempre ficar atentos e se comunicando com o nosso Deus e Senhor, para que possamos ser orientados sobre o que fazer. Ou seja, dizendo, o versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós precisamos sempre pedir a ajuda de Deus. Assim como numa guerra, os soldados pedem os conselhos e a ajuda do seu general. E nosso general, nosso Senhor, nesse caso, é Deus. Nós precisamos da ajuda dele para vencer as adversidades, para que ele nos proporcione a armadura necessária para a nossa guerra. E nós precisamos vencer. Nós precisamos lutar o bom combate, como Paulo fez e tantas outras pessoas também fizeram. 10. Um soldado vai à batalha, assim como devemos fazer por Cristo. Vamos finalizar. Adianta você se armar com o evangelho, com a verdade, com a justiça, com a fé, com a salvação, e você não ir à batalha? Adianta você lutar você tá com a espada, escudo, lança, armadura e não ir à batalha? Não adianta. Nós devemos lutar por Jesus, nós precisamos dar a nossa vida por Ele, se necessário for. Você está bem armado? Você está indo à luta? Pense sobre essas perguntas, irmãos. Espero que essa palavra tenha edificado a todos vocês. Vamos orar para que Deus possa fazer a sua vontade em nossas vidas neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por tudo. Senhor, eu venho te pedir que faça a sua vontade em nossas vidas e nos ajude cada vez mais a nos armar da maneira correta. Senhor, meu Pai, eu te peço, esteja nos livrando de todo mal, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nossas devocionais continuam da mesma maneira. Nosso culto no domingo, nosso culto online na quarta. Estamos sempre aí para que os irmãos precisarem. Até a próxima devocional. Segundo o coração de Deus, por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor, por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar, ser usado pelo Espírito, é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Em suas mãos, ouça minha oração.
preserve do mal, que me abençoe. Alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal.